Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, deixe o seu joinha, confere se você está inscrito no canal e vamos lá para esse estudo que é interessantíssimo. Vamos falar sobre um tema que tem sido evitado por muitos, porém, Jesus Cristo foi quem mais falou no Novo Testamento acerca desse assunto. Que assunto é esse? O inferno, e é que nós vamos falar sobre o inferno de fogo. Na verdade, nós vamos conhecer um pouco mais sobre os detalhes disso aqui, tá? O Gehenna, que é o inferno de fogo, né? Jesus usa essa expressão Gehenna de fogo, mas é traduzido como inferno, e nós já vimos isso nos vídeos passados. Vamos falar sobre esse assunto. Ele era um vale, né, chamado ali Vale dos Filhos de Rinom. É um vale próximo a Jerusalém que se tornou um depósito onde o fogo ficava aceso ininterruptamente para queimar o lixo. Essa palavra surge 12 vezes no texto bíblico nos seguintes locais. É aí que eu coloquei as referências para você aí, né? Dá uma pausa aí e confere. O Gehenna é descrito por Jesus como um lugar de punição eterna para os pecadores, tá? Diversas referências eu coloquei aqui para você. É o mesmo que lago de fogo, que vai aparecer em Apocalipse 19, verso 20, Apocalipse 20, versos 10 ao 15 e Apocalipse 21. Você vai ver referências ao juízo eterno, eterna punição, aqui em Romanos 2, versos 5 ao 10. Você vai ver em 2 Tessalonicenses 1, 9, né? E etc. Tá? Juízo eterno, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Fornalha de fogo, lago de fogo, fornalha de fogo. Também é o mesmo lugar que a gente fala sobre, que é chamado Gehenna. Fogo inextinguível, né? Lugar de tormento eterno e fogo e enxofre. Daniel vai usar a expressão vergonha e horror eterno, tá? Então aqui eu coloquei, né, se você viu esse vídeo passado, os tipos de infernos citados na Bíblia. Eu vou deixar o card aqui em cima para você. Se você não assistiu esse vídeo, é fundamental, porque você tem na tradução em português 3 locais diferentes, o Hades ou Sheol, o Tártaro e o Gehenna, todos eles, infelizmente, no português é traduzido por inferno, e dá a impressão que você está falando do mesmo local. Não, são locais distintos, tá bom? Hoje não vamos falar do Hades ou Sheol, não vamos falar do Tártaro, já falamos sobre isso aí nos vídeos passados. Vamos falar especificamente sobre o Gehenna, que é o Lago de Fogo, tá? Então vamos começar? O Gehenna foi preparado para o diabo e seus anjos, tá? Isso significa que ele existe há muito tempo, desde a primeira rebelião. Ou seja, o Gehenna é o julgamento final de todas aquelas criaturas que se rebelaram contra Deus, desde lá do início, tá? Então, fala assim, Jesus disse, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Olha, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Alguns vão dizer assim, mas lá não foi preparado para os seres humanos. Mas é porque foi feito lá no passado, não tem nada a ver com isso. Jesus está dizendo que esse mesmo fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos é onde ele vai lançar os ímpios, os pecadores, aqueles que são malditos, né? E aí, vamos continuar. De acordo com as Sagradas Escrituras, não há ninguém no Gehenna atualmente, tá? Você não tem uma referência bíblica para falar assim, tem alguém lá. Não tem. As pessoas não estão no inferno de fogo, que seria o Gehenna. Ainda não, tá? Os primeiros a irem para lá serão a besta e o falso profeta, tá? Descritos em Apocalipse. Então, você tem aqui Apocalipse 19, 20, que fala, e a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, etc. E tal. Esses dois, isso é, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Esse lago de fogo com enxofre é o Gehenna, tá ok? Então, não há ninguém lá. Os primeiros a irem vai ser quem? A besta e o falso profeta. Somente após o milênio, isso é 1000 anos, que você tem Apocalipse 20, lá no início do capítulo, você lê ele todo que você vai entender. Só depois disso, após o milênio, Satanás será lançado no Gehenna, onde ainda estão sendo atormentados, estão sendo assim, no futuro, estarão sendo atormentados até esse momento, a besta e o falso profeta.
Então, está em Apocalipse 20:10. E o diabo, que é Satanás, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Estão por quê? Porque no capítulo anterior, que é o 19, eles foram lançados. 1000 anos depois, eles ainda estão lá, sofrendo, sendo atormentados para todo sempre. Então, aqueles que dizem que o lago de fogo não é um tormento eterno, está indo contra o que está escrito claramente nas Escrituras, tá? Vamos lá, mais uma informação. Todos os que serão lançados no Guiena estarão ali por causa dos seus próprios pecados. Jesus fala em Mateus 5:22, né, sobre réu de juízo, alguém ser réu de juízo e ser réu do fogo do inferno, né? Ao que parece, você tem um juízo e você tem um fogo do inferno. Não sei dizer agora com muita precisão se seria a mesma coisa, mas eu acredito que não, tá? Acredito que o que eu quero dizer com isso? Provavelmente eu preciso estudar isso aqui com mais paciência, mas dá a impressão que o réu de juízo ele vai para um julgamento e no julgamento pode ser que ele seja absolvido ou não, mas o réu do fogo do inferno é o que dá a entender que não tem mais julgamento, ele já vai direto, é algo nesse sentido, sabe? A palavra que não é louco, a palavra raca, é uma palavra estranha que é usada aqui nesse texto. Marcos 3 fala assim, sobre todo tipo de blasfêmia, né? Os pecados que os homens cometem podem ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, tá? E aí a pessoa é culpada do eterno juízo. Aí eu acredito que sim. Aqui está relacionado uma coisa com outra também. Que a pessoa já vai sem, não tem chance da pessoa nem alcançar perdão mais de Deus. Mateus 5:29 fala assim, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque, atira para longe de ti, etc e tal, é melhor que perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Olha aqui que interessante. Não é a alma que vai ser lançada. A palavra inferno aqui, só deixar isso bem claro, é Guiena, tá? Não é a alma que vai para o Guiena sozinha. O corpo, Jesus fala de novo, do que seja, né, se a tua mão escandalizar, do que todo o seu corpo ser lançado no Guiena. A palavra inferno aqui é Guiena, é o lago de fogo. Então, o que vai ser lançado no lago de fogo? A alma e o corpo, não é só o corpo, não é só a alma, tá? Lucas 12, Jesus fala, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer, ou seja, as pessoas ficam temendo os homens, né? Pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Aí Jesus fala, aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno, no Guiena. Ou seja, depois de matar o que? O corpo, ele pode lançar ele. Você tem duas etapas, matar e depois tem um lançar no inferno. Nós vamos entender isso. Jesus fala, se o teu olho escandalizar, Mateus 18, de novo, olha, ele toca nesse assunto várias vezes, né? É melhor entrar na vida com um só olho. Ele não está falando que a pessoa vai ressuscitar com um olho só. Está falando o seguinte, você vai viver com um olho só, né? Isso é a maioria dos intérpretes vão entender isso como uma metáfora. Ou seja, é melhor você perder algumas coisas aqui e entrar no reino do que você, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do Guiena, no lago de fogo. Tá? Então, aí sim, tendo os dois olhos lançados, aqui ele tem o sentido estritamente literal. Sodoma e Gomorra foram exemplos de punição para todos os ímpios. Judas 1,7, esse é um texto muito mal interpretado por muitos, diz assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas ao redor, que havendo entregue-se à fornicação, como aqueles... Sodoma e Gomorra foi entregue à fornicação, como aqueles seus vizinhos. E ido após outra carne, foram postas, por exemplo, e mesmo que isso aqui indique o versículo anterior, o foco aqui é outra coisa. Foram postas, por exemplo, essas cidades foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Alguns vão dizer, por acaso o fogo eterno está queimando lá até hoje? Olha para você ver. Eles querem dizer que o fogo eterno não está queimando lá até hoje. Detalhe, aqui não é dito que Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje, mas está escrito que aquele juízo que receberam através do fogo, está lá em Gênesis 19, você pode ler, Lucas 17, Jesus usa isso como exemplo, 2 Pedro 2,6, aquele juízo foi um exemplo do lago de enxofre e fogo eterno, onde serão lançados os ímpios, tá? O qual é o Guiena, o inferno de fogo descrito por Jesus Cristo diversas vezes.
Pedro também afirmou que as cinzas dessas cidades permanecem como exemplo do que acontecerá com as pessoas ímpias e imorais. Então, aquelas cinzas estão testemunhando de que Deus, sim, ele julga, ele é amor, mas ele também julga. Esse é o sentido desse texto. Tanto o corpo quanto a alma vão para o Guiena, tá? Dos ímpios. E somente Deus, e ele pode usar anjos para enviar e tal, mas é Deus que tem autonomia para fazer isso. Somente Deus tem o poder de lançar alguém no Guiena, tá? Mateus 10, 28. E não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, e nós falamos sobre essa expressão matar aqui, tá? A gente falou isso nos vídeos anteriores. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ele não está falando que a alma e o corpo vão deixar de existir no inferno. Está falando que vai lançar eles no inferno. No inferno, lembra que hoje nós estamos tratando, toda vez que eu falar inferno aqui, é Guiena, lago de fogo. Tá? Você vai ver o que vai acontecer com a alma e o corpo. Jesus chama os fariseus de hipócritas e questiona como escaparão da condenação do Guiena. Além disso, ele deixa claro que os falsos mestres serão punidos com maior rigor. Na verdade, todos os mestres, tá? Eles atrapalham, os falsos atrapalham os que estão entrando no reino dos céus, ou reino de Deus. Nós temos um vídeo falando sobre isso também, que é a mesma coisa. Com ensinamentos malignos, levando-os a se tornarem duplamente filhos do Guiena. Está aqui o texto, Jesus fala, né? Vocês nem entrem, nem deixem os que estão entrando, né? No reino dos céus, que ele está falando aqui. Nem deixam entrar os que estão entrando. E aí, ele vai falar, chamar eles de hipócritas, e fala que eles vão sofrer mais rigoroso juízo, e fala o seguinte: vocês percorrem o mar e a terra, vocês rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito, um discípulo. E depois de terem feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais, Guiena, filhos do Guiena, tá? Quando eu falei que todos os mestres sofrerão mais duro juízo, isso é porque Tiago fala também com os mestres genuínos. Ele fala: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. E aqui ele não está falando de falsos mestres. Ele está falando: não sejam mestres, sabendo que receberemos, ele se inclui como um dos mestres, mais duro juízo. Tá? Aqui muito é dado, muito será cobrado. Essa é a ideia. O fogo nunca se apaga no Guiena. Percebe, se o fogo nunca se apaga, não faz sentido queimar para sempre sem um objetivo eterno. Então, se a ideia do fogo do Guiena seria queimar e eliminar os corpos e acabou, para que ele vai queimar eternamente? Não faz o mínimo sentido. Tá? E também não faz o mínimo sentido tocar nesse assunto se isso não se aplica aos seres humanos. Porque alguém pode dizer: ah, mas ele vai queimar para sempre por causa do diabo e seus anjos. E as pessoas não. Que alguns dizem que as pessoas seriam jogadas no Guiena e elas vão dissolver, vão queimar e acabou. Não é isso que a Bíblia diz. Tá? Olha como Jesus fala em Marcos 9, 43 a 48. Se a tua mão escandalizar, etc. Aí ele fala: melhor do que tendo 2 mãos, ires para o Guiena, o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Que ameaça é essa que Jesus está fazendo, sendo que o fogo que nunca se apaga não faz sentido para um ser humano? Depois ele fala: onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Seres lançados no Guiena, no fogo que nunca se apaga. O fogo nunca se apaga. Aí ele fala: melhor fosse entrares no reino de Deus com um só olho, aquela mesma questão que nós já havíamos falado em Mateus, do que seres lançados no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Percebe? Jesus falou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Só nesse trechinho. 5 vezes que o fogo do Guiena não se apaga. Tá? E não faz o menor sentido ele falar isso se isso não tem um objetivo direto com o público ao qual Jesus se refere. Ele fala da tua mão, ele está falando com pessoas, seres humanos. No Guiena haverá choro e ranger de dentes. Tá? Se vai ranger dentes, se indica tanto as aflições da alma, né? Fala do choro e tal, quanto do corpo, porque só pode ranger dente quem tem dente, né, criatura? Então, veja bem, Mateus 8. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, né? E os filhos do reino serão lançados, aqueles que estão rejeitando a Cristo, serão lançados nas trevas exteriores. Isso aqui é também o Guiena,
o Guiena, são as trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu vou mostrar isso para você logo à frente. Guarda essa expressão. Pranto e ranger de dentes vai haver no Guiena. Mateus 13. Olha como Jesus fala tanto sobre o inferno e os pregadores, né, uma grande parte deles, não estão falando mais sobre o inferno. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, que é Jesus, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e haverá pranto e ranger de dentes. Percebe? Trevas exteriores, fornalha de fogo, que é o Guiena, é a mesma coisa. É onde vai haver pranto e ranger de dentes. Mateus 13, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ó. Lembrei do Apocalipse. Os justos resplandecerão como o sol. Olha que coisa linda, no reino de seu Pai. Mateus 13, 49. Assim será na consumação do mundo. Jesus continua. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. De novo, fornalha de fogo, que é as trevas exteriores. Mateus 25, 51. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Lembra? São os fariseus que Jesus chama de hipócritas. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Lucas 13, 27 ao 28. E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde sois vós. Apartai-vos de mim, vós todos quem? Os que praticais iniquidade, anomia, né? Ou são desobedientes a Deus. Essa expressão fica mais clara. Ali haverá choro e ranger de dentes. Né? Quando vides Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Ranger de dente quer dizer sofrimento intenso. Talvez você nunca viu uma pessoa rangendo dente, eu já vi. Não é ranger de dente como está dormindo, não. É algo como se pegasse uma pedra e ficasse raspando uma na outra, assim, ó. Né? A coisa terrível. Ranger de dente é uma coisa terrível. Parece que vai arrancar todos os dentes de tanto sofrimento, de tanta dor. As escrituras declaram que o lago de fogo, o Guiena, proporcionará um tormento eterno. Não é só o fogo que é eterno. Aqueles que são rebeldes ao Criador de todas as coisas. Não é só o fogo que é eterno, o tormento é eterno. Veja bem. Apocalipse 14, 10 ao 12. Também este beberá do vinho da ira de Deus. Ah, Deus é amor. Ele é, mas ele também é juízo. A Bíblia diz que ele é um fogo consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é a Bíblia diz, tá? E também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Olha aí, ó. Né? Diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então a ira de Deus vai fazer com que as pessoas sejam atormentadas diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Não tem nada escondido, oculto. Tá? E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso, nem de dia e nem de noite. Então é o tormento eterno consciente. Os que adoram a besta a sua imagem é aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência em relação ao sofrimento de perseverar. Tá? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. Ou seja, aqueles que creem em Jesus e obedecem. Tá? Esses são os que se livram desse tormento eterno aqui. Mateus 25, 46. E irão estes, os ímpios, né? Para o tormento eterno. Não é só o fogo eterno, é o tormento também que é eterno. Mas os justos para a vida eterna. Então, se o tormento não é eterno, a vida também não deveria ser eterna. Percebe? O juízo é proporcional ao benefício. O benefício da vida eterna é eterna. E o tormento, ou o juízo, ou a condenação, ou o fogo é eterno, assim como a vida é eterna. Tá? Assim como a ressurreição dentre os mortos, eu vou chamar a atenção para um detalhe interessante. Você lê lá 1 Coríntios 15, 12 ao 19, é um ponto central da nossa fé, a ressurreição dentre os mortos. Assim como a ressurreição dentre os mortos
Aí, ó, a doutrina do juízo eterno é um dos fundamentos do evangelho, né? Continuando Hebreus ali, vai falar assim no verso 2, Hebreus 6, 2, da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Você percebe que essa doutrina é tão fundamental, uma é tão fundamental quanto a outra, está correlacionada também? Daniel 12, 2 diz: E muitos dos que dormem no pó da terra estão, né? Porque alguns não estarão dormindo, vão ser arrebatados, lembra? Ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno, né? Então, você percebe que de um lado tem a vida eterna. Se você diz que a vergonha e o desprezo é eterno e o tormento é eterno não é eterno, você tem que dizer que a vida eterna também não é eterna, tá? No final dos tempos, todos os ímpios, sejam anjos, homens, não importa, todos os ímpios que estão no Sheol ou Hades, no abismo e no Tártaro, serão lançados no Guiena. Tá? Então, eu coloquei as referências bíblicas para você dar uma pausa e conferir aí, tá bom? Por fim, para a gente concluir agora o nosso estudo, no juízo final, o grande trono branco, porque na Bíblia não tem essa expressão juízo final, ela é uma expressão teológica, mas que é um juízo e é um juízo final, é um julgamento final, né? Na Bíblia está escrito o grande trono branco. Então, no juízo do grande trono branco, todos os que não estiverem inscritos no livro da vida serão lançados no Guiena, que é o lago de fogo, tá? Apocalipse 20, verso 12 e 15. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, todos que não estão escritos no livro da vida, tá? Que não estiverem escritos ali, quando aquilo for aberto, aí eles serão lançados no lago de fogo, diante desse juízo. E por fim, Jesus fala aqui em Apocalipse 21, né? Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Existe um provérbio popular, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que filhos de Deus, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, tá? E ele será o meu filho. Quanto aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, e os homicidas e os fornicadores, né? As pessoas que vivem imoralidade, vivem nas práticas sexuais fora do casamento constituído por Deus, todos, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Porque a primeira morte é a morte do corpo, aquela que a pessoa morre, o seu corpo vai se decompor, né? Mas a segunda morte é aquela morte eterna, contínua, que é lançar as pessoas no lago de fogo e enxofre, e onde elas estarão sob vergonha e desprezo eterno, que é o resultado do juízo eterno, sob tormento eterno. Esse estudo todo aqui que nós falamos agora é sobre isso aqui, o Guiena, o lago de fogo, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Tudo bem? Procurei ser o mais breve possível, apesar que o nosso vídeo aí já chegou mais de 20 minutos, mas procurei ser o mais breve possível, porém, também no Novo Testamento procurar de forma a ser o mais extenso no conteúdo, abranger tudo, e principalmente demonstrar que Jesus Cristo foi aquela pessoa que mais falou no Novo Testamento, quem mais falou sobre o inferno, sobre o Guiena, aí o inferno de fogo, né? Lembrando que nós falamos sobre os tipos de inferno em outros vídeos, foi justamente Jesus. Sobre estar consciente também, a alma fora do corpo e etc. Falamos disso em outros vídeos, então esses vídeos foram preparatórios para que eu não chegasse a fazer esse vídeo aqui e as pessoas simplesmente dizerem que tudo isso não existe porque a alma ela está dormindo. Nós falamos sobre o suposto sono da alma. A Bíblia não fala em sono da alma, fala em sono da morte do corpo. E nós falamos disso também em outros vídeos, tá?
Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pelo privilégio de você estar acompanhando esse estudo até esse momento. Peço que você deixe aí um joinha, compartilhe esse estudo com outros irmãos também, tá bom? E até a próxima oportunidade. E eu convido você a conhecer a nossa comunidade. Eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição, os nossos cursos e também a comunidade. Se você quiser participar da comunidade, nós temos live toda semana, onde a gente tem estudos bíblicos. E aí, após os estudos bíblicos, a gente abre um espaço para perguntas e respostas ali. Se você não puder participar ao vivo naquela semana, ela fica gravada para você assistir posteriormente, tá bom? Além de outros cursos e muitas coisas que a gente tem lá. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Fica com Deus.